Olá, meu nome é Gediel Araújo, eu sou advogado, professor e escritor de livros de prática jurídica. No vídeo de hoje eu quero tecer alguns comentários sobre a prática de audiências. Nos meus quase 30 anos de experiência, eu fiz literalmente milhares de audiências e já vivi todo tipo de situação, das mais tensas às mais engraçadas, enfim, como eu disse, já vivi todo tipo de audiência. E nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês algumas sugestões para que você consiga se sair melhor na audiência. Como você sabe, a audiência é um momento importante do processo, em que vão ficar ali frente a frente o autor, o réu, o promotor, muitas vezes, frente a frente e junto ao juiz. E não despreze a audiência. Na verdade, a audiência ela costuma ser extremamente importante para o deslinde da causa. Não só pelas provas que eventualmente são produzidas, na audiência, mas também por aquele contato direto que a parte tem com o juiz. Muitas vezes, o direito ele é subjetivo e nem sempre está claro quem está certo e quem está errado. E nesse contato que o juiz tem com a parte, ajuda muitas vezes a que ele forme o seu convencimento. Então, ao ter o contato direto com o advogado, com a parte, pode levar o juiz, por exemplo, a deferir a revisão de uma pensão alimentícia ou pode levá-lo a indeferir a revisão pelos mesmos motivos, pela empatia que ele sente em relação à parte naquele contato pessoal que ele tem ali na audiência. Por isso que a audiência é de fato muito importante para o deslinde do processo. E você deve saber como agir e estar preparado para poder tirar o melhor que você pode deste ato processual tão importante. Inegável que alguns colegas ficam muito mais à vontade na audiência. São pessoas naturalmente mais extrovertidas. A esses que têm esta facilidade, o meu conselho é para que, primeiro, você, como todos os advogados de modo geral, esteja preparado, né? Você pode estar à vontade, mas fica muito chato você se manifestar na hora errada, fazer perguntas na hora errada. E muitas vezes a pessoa fica tão à vontade que ela esquece do objetivo do processo. Eu mesmo já fiz audiências com colegas que estavam tão à vontade, contando piada, brincando, e eu, centrado na causa, tive a presença de espírito para manipular ali aquela boa vontade dele e acabei eventualmente tirando um acordo melhor do que eu esperava, ou até mesmo conseguindo a improcedência ou procedência do pedido, conforme o caso. Então, mesmo que você seja daquelas pessoas que ficam à vontade na audiência, que não ficam, não ficam tão nervosos na hora da audiência, é importante que você esteja focado no objetivo da audiência. Não pode simplesmente começar a bater papo, contar piada, rir, etc. e esquecer por que você está ali e o seu cliente acaba ficando indefeso. Então, mesmo que você seja uma pessoa mais tranquila, mais extrovertida, que faz melhor esse ato processual, você não pode nunca esquecer desse objetivo. Não é isso que é porque você está ali. Outros colegas, talvez seja até o grupo mais comum, costumam ficar muito nervosos, né? Há muita gente que na hora de fazer a petição é um leão e na hora de fazer a audiência vira um gatinho. Ficam tensos, nervosos e acabam ou se atrapalhando ou atrapalhando o cliente.
Às vezes eu vejo o advogado tão nervoso que antes mesmo que a gente comece ali a discutir o caso, ele já está dizendo que não tem acordo. Ele corre para negar o acordo e isso ou prejudica o cliente dele ou acaba atraindo a antipatia do juiz, do promotor, por causa da pressa dele se negar a fazer um acordo, né? Então, ou ele, ao contrário, ele corre para fazer o acordo, o que acaba também sendo prejudicial, porque mostra o quê? Que o caso dele era fraco. Porque na primeira proposta que eu faço, já o colega já não, eu aceito. Ou seja, isso acaba desqualificando o caso dele e ele acaba saindo sempre prejudicado. Como eu disse, a maioria dos advogados ficam nervosos, principalmente que são advogados iniciantes, no momento de fazer audiência. Eu já tive a oportunidade de participar de audiência em que o advogado simplesmente travou, né? Travou, ele não conseguia abrir a boca, não conseguia falar, tivemos que interromper a audiência e chamar alguém para atender o advogado, dar uma água com açúcar. Então, de tanto era a tensão que presente naquele momento, né? Para essas pessoas, para a maioria de nós, né, que na hora de fazer audiência ficam tensos, a melhor saída é você estar bem preparado, mas muito mais preparado do que aquele que é extrovertido. Então você precisa conhecer todos os detalhes do processo. Você tem que saber qual o momento que você pode falar, qual o momento que você não pode falar. Você tem que ter estabelecido aquilo exatamente o que você ia dizer, quais eram os limites do seu acordo, as perguntas que você vai fazer para as testemunhas da outra parte. Ou seja, aquele colega que sabe que a audiência é um momento tenso, a forma de você, principalmente no começo, né, com o passar dos anos, fica aqui já a dica, com o passar dos anos você vai fazendo as audiências, naturalmente você vai ficando mais calmo, mais tranquilo, você vai ganhando mais confiança. Mas sempre, para quem é mais nervoso, mais tempo, é melhor você estar sempre preparado. E lembre-se, não tenha pressa. Não vá para fazer audiência, principalmente se é uma audiência tensa, com pressa. Faça tudo com bastante calma. Quando você fosse fazer qualquer manifestação, seja para dizer que você não quer fazer acordo, ou que o seu cliente não quer fazer um acordo, melhor dizendo, né? Ou seja, mantenha a calma, faça isso devagar, fale devagar, não tenha pressa nas suas manifestações. Se dê o direito de pensar, se for o caso, peça para sair, para falar com o seu cliente lá fora. É importante que você que está tenso, é importante que você esteja muito mais bem preparado, principalmente nos aspectos técnicos da audiência. Você tem que realmente saber de tudo. Isso vai te ajudar, vai te dar confiança. Você vai saber a hora de falar, você vai saber o que você vai perguntar. Você não vai ser surpreendido com alguma questão preliminar, alguma questão prejudicial, que você seja obrigado a se manifestar ali de pronto. Você vai estar preparado para o que vier a acontecer na audiência. E nessa questão de estar preparado, você deve inclusive saber os seus direitos. Você deve saber, por exemplo, quando que você pode se manifestar, quando é que você pode falar com o juiz, se você pode ou não se retirar. Eu, certa feita, fiz uma audiência em que o juiz foi extremamente grosseiro com o meu cliente, ele estava fazendo 2 audiências ao mesmo tempo e ele foi grosseiro comigo, com o meu cliente. Eu simplesmente me levantei e saí. Falei, dá licença, se o senhor vai continuar agindo dessa maneira, eu vou me retirar porque esse é o meu direito. É o que diz lá o Código de Ética dos Advogados. Eu me levantei e saí da audiência e o juiz saiu correndo atrás de mim, me alcançou já quase que na escadaria do fórum. E ele pediu, pelo amor de Deus, para mim voltar, pediu desculpas, etc. Ou seja, eu conhecia os meus direitos, eu não ia deixar o juiz me maltratar e maltratar o meu cliente. Então é importante que você saiba os seus direitos, que você saiba que o juiz ele está ali dirigindo a audiência, mas ele não é o seu superior, ele não é o seu patrão, não é ele que está te pagando.
Então, ele está ali para cumprir a obrigação dele, ele é um funcionário público, você tem que tratar ele com respeito, mas ele também tem que tratar você com respeito. E você tem que saber disso quando você entra numa audiência. Ainda nessa linha de preparação, é claro que você não deve improvisar em relação ao mérito da causa. Antes de fazer a audiência, você deve ter uma reunião com o seu cliente e preparar o cliente para aquilo que vai acontecer na audiência. Hoje, em toda audiência, como você deve saber, se começa tentando um acordo e você deve estar preparado para se manifestar sobre esse acordo. Quais são os limites em relação à causa que o seu cliente vai aceitar? Então você tem que estar preparado. Se você, por exemplo, quer obter 300, então você não vai chegar de cara falando em 300, você vai chegar de cara falando, dependendo do lado que você está aí, sei lá, em 200 ou em 400, depende da situação. E como eu disse já, você não deve ter pressa. Por exemplo, você está discutindo uma questão de bens, divisão de bens, por exemplo, num divórcio. Você tem que tomar cuidado como é que o seu cliente vai se apresentar, como que ele vai, aquilo que ele vai falar. Você tem que preparar o seu cliente para não aceitar a provocação da outra parte e não acabar se prejudicando. Como eu disse, o juiz está ali presente e a forma como ele vê o seu cliente é importante, né? Ele pode, por exemplo, ficar com antipatia do seu cliente. É muito comum, por exemplo, às vezes o cliente que ali na frente do juiz, na frente do promotor, quiser, então, principalmente no direito de família, quiser então desabafar, xingar o outro, agredir o outro, e isso pode ser muito prejudicial para a causa. A pessoa pode falar o que não deve, pode angariar a antipatia do juiz, do promotor. Então você tem que preparar o seu cliente. Você tem que dar os limites, explicar para ele para que serve a audiência. Ali não é para desabafar, não é para xingar a outra parte, não é para tirar as coisas a limpo. Se é para obter o divórcio, você tem que explicar para ele quais são os limites do divórcio. Se é para obter a pensão, se é para obter uma indenização, se é para recuperar algum bem, ou seja, você tem que explicar para ele quais são os limites, para que ele saiba se portar, né? Que ele saiba se apresentar, ele saiba a hora de falar, que ele saiba a hora de responder. Ou seja, não é para ficar calado, né? Principalmente quando o advogado está nervoso, às vezes ele manda o cliente dele ficar quieto, e a outra parte e o outro advogado ficam metendo o pau e ele lá calado, mudo, porque não sabe o que dizer, ou porque está nervoso, ou porque a causa dele é fraca. Não, você tem que saber quais são os seus limites, você tem que saber como se portar ali. Uma vez eu defendi uma pessoa que tinha se envolvido num acidente de carro. E ao que tudo indicava, né, esse meu cliente tinha entrado numa preferencial, então ele estava errado, ele ia ter que indenizar. E quem estava processando ele era a seguradora. E eu conversando antes da audiência com ele, ele me disse que ele não tinha nenhuma condições, que não adiantava nem tentar fazer acordo. Nem que a seguradora aceitasse R$100 por mês, ele não tinha. Então eu falei, bom, se você não está preparado para nenhum acordo, então nós vamos entrar para ganhar a causa. Então quando o juiz perguntou para nós assim se havia possibilidade de acordo, eu disse, olha, excelência, se o colega desistir agora, eu abro mão da sucumbência. Eles ficaram, ora, eu parti para cima deles, eu falei, olha, nós queremos uma indenização, o seu cliente é que estava errado. Eu parti para o ataque. Ou seja, eu me preparei antes, eu sabia que o meu cliente, então, não tinha chance nenhuma, ele não tinha nenhuma possibilidade de fazer o acordo, ele estava absolutamente, totalmente na miséria. Então, eu fui para o ataque, para ver se a gente conseguia assustar. Porque se eu chegasse lá na audiência e dissesse assim, não, meu cliente não tem como pagar, não sei o quê, ou seja, eu tinha perdido a causa. Ou seja, o autor não ia ter que provar nada, ele não ia ter que provar o dano, ele não ia ter que provar a culpa do meu cliente. E nesse caso, inclusive, eu me lembro bem, a ação acabou sendo julgada improcedente porque eles não conseguiram provar a culpa do meu cliente. E se a minha atitude ao entrar já fosse de derrotado, nós teríamos perdido a ação. Então, eu
Na conversa que eu tive antes com o meu cliente, eu estabeleci os limites, então eu acabei já sabendo o que eu tinha que fazer para poder fazer uma melhor defesa. Então é importante que você tenha isso em mente, né? Eu vejo muitos colegas, como eu disse, participei já de milhares de audiências, e eu vejo muitos colegas despreparados, viram para o cliente ali na frente da audiência, assim na frente ali na hora da audiência, e começam a conversar com o cliente ali. Ou seja, eles não tiveram cuidado nenhum de se preparar, não sabiam o que fazer e quais eram os limites, e acabavam então vítimas fáceis de quem estava preparado, como eu, no caso, nas audiências em que eu fiz, ou na grande maioria das audiências em que eu fiz. Bem, em resumo, se apresente bem vestido, isso é importante. Saiba tudo que vai acontecer na audiência, todas as formalidades que vão acontecer na audiência. Fale devagar, de preferência olhando nos olhos do juiz, ou do colega, ou do promotor. Não se apresse para aceitar um acordo. Não se apresse para negar um acordo. Tenha paciência, tenha calma, deixe a audiência acontecer naturalmente. Prepare o seu cliente antes, converse com ele, delimite o que vai acontecer, prepare o seu cliente, esteja preparado, que nada na audiência seja uma surpresa. E eu espero que você tenha gostado do meu vídeo, que ele te ajude de alguma maneira. Se você gostou, deixe aqui o seu like. Não deixe também de se inscrever aqui no meu canal. E até a próxima!